Olá, eu sou Jéssica Rodrigues, contadora de história, e vou contar para você o poder de uma história. E para falar sobre isso, nada melhor do que uma história. E se você ouvi-la com atenção, no final eu te garanto, você não será a mesma pessoa. Conto indiano, uma história em busca de quem a escute. Há muito tempo atrás, na Índia, Adiranayana, o Deus Sol, era levado em procissão pelas ruas da cidade. Numa casa da cidade, uma velha senhora tomava um banho de purificação. O ritual pedia que naquele mesmo dia ela contasse a história do Deus Sol para alguém que quisesse ouvir. A mulher pegou um punhado de arroz amarelado de açafrão e saiu em busca de alguém a quem pudesse dar o arroz santificado e contar a história do Deus Sol. Mas todas as pessoas que ela encontrava estavam sempre com muita pressa. Agora não posso, tenho uma audiência na corte. Estou tão atarantada com meus afazeres, sinto muito. Agora não, preciso lavar a minha roupa. Pode ser mais tarde, agora estou com muita pressa. A velha senhora, com um punhado de arroz na mão, respirou fundo e seguiu seu caminho. Mas para onde quer que fosse, quem quer que abordasse, ninguém estava disposto a ouvi-la. Lenhador, oleiro, bramanês, ninguém tinha alguns poucos minutos para ouvir a história do Deus Sol. A velha senhora já estava um pouco desapontada quando chegou em uma ruazinha pobre, onde havia uma família humilde de vendedores de sal. Quando avistou ao longe uma grávida sentada na calçada quente, abanando-se de calor, a velha fez a pergunta e, para sua surpresa, a jovem grávida disse que sim, que gostaria de ouvir a história. Mas ela estava com tanta fome. Se ela pudesse comer alguma coisa primeiro, com certeza ouviria com mais atenção. A velha senhora não pensou duas vezes. Foi para casa, preparou uma refeição maravilhosa e levou para a jovem, que comeu com gosto. A jovem grávida comeu tudo avidamente. Mas vocês sabem como são as mulheres grávidas. Quando não estão com fome, estão com sono. E antes mesmo da senhora começar a contar a história, a jovem grávida deu um suspiro. Se aconchegou no chão quente e caiu num sono profundo. Enquanto dormia, a velha senhora, devota, paciente, persistente, esperava a jovem acordar com um punhadinho de arroz na mão, quando de repente ouviu uma voz sussurrar: "Ei, conta a história para mim." A velha olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém e a voz repetiu: "Conta a história para mim. Estou aqui, dentro da barriga da minha mãe." Se você que me ouve estivesse no lugar da velha naquele momento, o que você faria? Pois foi isso mesmo que a velha fez. Levantou a blusa da jovem grávida,
colocou um punhadinho do arroz santificado no seu umbigo e começou a contar a história de Adiranayana. Não se sabe quanto tempo durou aquela magnífica história. O que se sabe é que no final da história, a velha foi tomada por uma força desconhecida e por uma voz que através dela cantava com palavras vindas de outro mundo. Aonde quer que você vá, vilas desertas enriquecerão, pérolas florescerão dos ramos secos do algodão, frutos doces brotarão de árvores mortas. Velhas vacas darão leite, damas estéreis terão bebê, joias perdidas se encontrarão e os mortos reviverão. Num grito de espanto, a velha acordou daquele transe quando a canção acabou. A jovem despertou do seu sono e disse delicadamente: agora pode contar a sua história. Mas a velha disse: não é mais preciso. Me avise quando a criança nascer. Quero muito conhecê-la. Algumas semanas depois, a velha recebeu a notícia de que a bebê havia nascido. Então, ela preparou um pano, óleos especiais, ervas medicinais, tudo o que uma mulher que acabou de parir precisaria. Ao chegar lá, encontrou a jovem desapontada, pois não sabia o que faria da sua vida agora, já que precisaria trabalhar. Mas, com uma bebê, como é que ela faria? E a velha disse a ela: não se preocupe. Com o pano, ela fez uma rede, foi até a árvore mais frondosa da floresta, atou a rede nas árvores, colocou a bebê dentro, ensinou às árvores e aos pássaros aquela canção estranha para cantar para a menina como uma forma de acalento. Pronto, quando quiser, já pode trabalhar. Os pássaros e as árvores cuidarão da sua filhinha. Um dia, dali a algum tempo, o rei passava pela floresta quando ouviu o som dos pássaros que cantavam parecendo com voz humana. O rei desceu do seu cavalo e resolveu se certificar. E, ao ver os pássaros, confirmou que realmente eles cantavam com voz humana uma canção que começava assim: aonde quer que você vá, vilas desertas enriquecerão. O rei então olhou para o lado e viu a criança deitada na rede. E os pássaros disseram ao rei: leve a menina contigo, e quando ela crescer, no tempo certo, case-se com ela. E você, que está me ouvindo agora, se você ouvisse isso da voz de pássaros, o que faria? Pois foi isso mesmo que o rei fez. Pegou a menina, pediu para os pássaros avisar a sua mãe para que ela fosse morar com a menina no castelo para cuidar da sua filha. Com a menina no colo, o rei seguiu o seu caminho. Quando passou por uma cidade fantasma, uma cidade abandonada, sombria, e ao chegar no final da rua principal daquela cidade, o rei ouviu vozes e ficou maravilhado ao olhar para trás e ver que a cidade havia se transformado. Aquela cidade fantasma agora era uma cidade bela,
próspera, com mercadores, compradores, vendedores. O rei ficou abismado. Mais adiante, o rei parou para descansar com seus cavalos, botou a bebezinha no chão e ela estendeu as suas mãozinhas para brincar com um galho seco de algodão. Quando, de repente, o rei precisou tapar seus olhos para não ser ofuscado pelo brilho de tantas pérolas que começaram a aparecer no algodão. Naquela hora, o rei percebeu que aquele canto dos pássaros era uma profecia que ia se cumprindo a cada passo de sua jornada com a menina. Ao passar por umas vacas magras tentando sobreviver num pasto seco, as tetas das vacas se encheram de leite, os bezerros puderam mamar avidamente, o campo ficou todo verdinho, as árvores brotaram, frutos apareceram. E quando chegaram no palácio, as servas vieram correndo avisar o rei que sua irmã, estéril, agora estava grávida. O rei logo entendeu que, de fato, aquela era uma profecia. A menina ficou morando no palácio com a sua mãe e ela, claro, era a alegria de todos. O tempo passou, aquela menininha se transformou numa bela mulher e no tempo certo o rei casou-se com ela. Naquele tempo era comum que o rei tivesse mais de uma esposa. Ele tinha várias esposas. Bem, até aqui não é preciso dizer a vocês que nem todos amavam a bela jovem. Havia uma dolorosa exceção. A primeira mulher do rei. Um dia, com tanto ódio, ciúme, inveja, a primeira esposa do rei pegou todas as joias do castelo e jogou num rio. Algum tempo depois, 2 pescadores bateram no portão do palácio. Os pescadores estavam com um peixe lindo, prateado, e eles diziam que só uma nobreza era digna de comer tamanha dádiva dos mares. A primeira esposa não quis nem saber do que se tratava. Mandou logo o peixe para a cozinha. E quem é que estava lá? Isso mesmo, a jovem rainha, que ao ver aquele peixe prateado ficou encantada e quis ela mesma ter o prazer de cozinhá-lo. Cuidadosamente, ela abriu um peixe e, para sua surpresa, dentro dele estava a caixa repleta de joias que a primeira esposa havia jogado no rio. Logo, aquela notícia chegou aos ouvidos do rei. O rei, então, começou a lembrar daquela profecia cantada pelos pássaros. Vilas abandonadas prosperaram, vacas magras deram leite, árvores secas deram frutos, sementes de algodão deu pérolas, mulher estéril deu filho, joias perdidas apareceram milagrosamente. Só faltava então uma profecia, que era de dar a vida aos mortos. E o rei se encheu de coragem e ele mesmo quis pôr à prova. Depois do jantar, o rei então entrou nos seus aposentos, fez a sua oração, tomou veneno e caiu morto. Um lamento de dor se ouviu em todo o reino, pois o rei era muito justo, querido e amado por todos. A jovem rainha se atirou ao chão em prantos, desesperada, pois naquele tempo,
Quando o rei morria, suas esposas também eram cremadas junto com ele, para todos juntos irem ao paraíso. A jovem se trancou em seu quarto. Imagine como ela se sentia ao ter acabado de perder o amor da sua vida e ainda por cima ter que se atirar ao fogo para morrer junto com ele. Ela andava estonteada de um lado para o outro no seu quarto, tentando encontrar forças para se arrumar e ir até o crematório. Quando de repente bateram na sua porta. Ah, mas quem será uma hora dessa? Era um profeta, com olhos brilhantes que se via ao além. Respeitosamente, a jovem o convidou para entrar. Ele então pediu para que ela lavasse os seus pés. Ela lavou dele, também lavou dela. Ele pediu para que ela preparasse um banho da cabeça aos pés. Ela preparou para ele e também preparou para ela. Ele também pediu para que ela preparasse uma refeição e comesse. Ela preparou para ele e também preparou para ela. Depois de todo aquele ritual de purificação, aquele homem então entregou para a jovem um punhado de arroz de açafrão e disse a ela: sabe quem eu sou? Indianarayana, o Deus Sol. Sabe por que estou aqui? Porque você foi a única que quis ouvir a minha história, ainda bebê no ventre da sua mãe. Então agora, pegue esse arroz, coloque sobre o corpo do seu marido. A jovem pegou o arroz, saiu correndo. Todos esperavam por ela. Ela então jogou aquele arroz sobre o corpo do seu marido e no mesmo instante ele voltou à vida. O rei então olhou fixamente para a jovem rainha e perguntou: como é que você fez isso? E diante de todos, a jovem contou rapidamente o que havia acontecido e o rei, pasmo e maravilhado, voltou-se à multidão e disse apenas: vejam vocês o poder que se ganha quando simplesmente se ouve uma história. Essa história saiu desse livro, A Arte de Encantar, e eu espero que ela tenha encantado você. Mas mais do que isso, eu espero também que ela tenha tocado o seu coração. Muito obrigada!